entregando esse momento novo de caminhada que nós teremos a partir de hoje. Que o Espírito Santo conduza todo esse momento, não se aprofundamento de dons que teremos a partir de hoje. Vinde, Espírito Santo de Deus, toma conta de nós. Espírito Santo de Deus, toma conta do nosso coração. Nós somos teus, nós pertencemos a Ti, nós pertencemos a Você. Nós queremos que venha em nosso socorro. Vinde, Espírito Santo. Pessoal lá do Rio de Areia, está vindo? Acho que eles não ficaram sabendo. Não ficaram sabendo, né? Então tá bom. O da Vila Veraldo, tem alguém aqui da Vila Veraldo? Do centro, né? Quem que lá? Isso. Mais algum outro lugar que eu tenho esquecido? Da onde? Da Vila da Luz. Jardim Delmiro. Oi? Jardim Delmiro. Pavandu de baixo. Graças a Deus, glória a Deus. Olha, gente, nós vamos começar agora. Eu estava conversando no último domingo aí que nós tivemos o nosso retiro de experiência de oração aqui. Que foi bom. Quem fez o retiro aí? Levanta a mão. Estava bom ou não estava? Graças a Deus, né? Muito bom, pessoal que a gente abriu, muito cheio do Espírito Santo, que veio trazer isso para nós. E nós agora vamos dar uma sequência a esse conteúdo, uma sequência ao conteúdo da experiência de oração e do seminário, que é o aprofundamento de dons. Na verdade, quando a gente começou, nós estávamos querendo fazer esse aprofundamento de dons como se fosse um retiro apenas. Mas aí ia demorar de novo para talvez ter um intervalo entre até organizar um novo retiro. Então nós decidimos, em vez de fazer um retiro, fatiar o retiro, né? Os temas, né? 7 temas, a gente colocar um tema cada noite, prolongamos isso com uma perseverança, e a perseverança nós colocamos como um retiro. É um caminhar, que é um caminhar para que a gente possa, a partir de agora, para que vocês que sentem esse chamado de Deus, de servir a Deus por meio da renovação carismática, é esse caminho, sabe? Ou seja, é o caminho que nós temos primeiramente o seminário de vida, experiência de oração, e aí nós começamos, né, agora com o seminário de dons, ou aprofundamento de dons, como queiram, e aí vamos para a perseverança, e aí tem mais coisa para ver ainda, mas esse aí vai ser, vamos dizer assim, meio que o essencial, né, para que a gente possa, em nome de Jesus, para a honra e glória dele, abrir novos grupos de oração aqui na nossa cidade. Esse está sendo o objetivo de toda essa formação, tá bom? Então é abrir novos grupos de oração. Nós temos aqui em Prudentópolis, eu sempre comento isso, né? Nós temos aqui em Prudentópolis mais ou menos, nós temos só 2 grupos de oração, agora 3 grupos de oração. Então nós temos um grupo de oração que acontece toda quarta-feira na Igreja Matriz, que foi o primeiro grupo de oração. Temos o grupo de jovens, que é um grupo de oração, mas é um grupo de oração jovem, mas com todas as características da renovação.
E tem um grupo de oração acontecendo lá na comunidade da Bonzinho, toda terça-feira, né, que já está acontecendo. O pessoal já está se organizando lá, eles vão... Amanhã nós estaremos começando esse mesmo seminário, estaremos começando lá. Mas o que, assim, para a glória, para a honra e glória de Deus, e aí talvez alguns grupos a gente quer que comece, né? Por exemplo, aqui na Vila, na Vila das Flores, lá na Vila Beral, que continue esse tabuzinho que tem no Tijuco, que tem na Ponte Nova, que tenha nos locais onde for preciso ter, que o Senhor queira levar, que o Senhor leve, né? Não é uma obra minha de coordenador, não é. Graças a Deus o Senhor já suscitava isso no meu coração. O Senhor suscitava isso no meu coração já desde antes de assumir a coordenação da renovação. Eu sempre pensava nessa ideia de expansão, né? Ou seja, você levar o Evangelho, existir grupos de oração aonde seja necessário. Porque o grupo de oração é um serviço de levar a palavra de Deus e fazer as pessoas experimentarem a infusão do Espírito Santo. E graças a Deus o Espírito Santo lhe foi na frente, né? O Espírito Santo lhe foi antes, para que a gente também não se orgulhe disso e para que também eu tenha consciência de que a obra é de Deus. Então Deus vai na frente, né? A gente tem que ir correndo atrás, graças a Deus, né? Que é assim. Deus dessa maneira não deixa que a gente fique orgulhoso, né? Mas reconheça a nossa miséria e veja que é necessário a gente colaborar com Ele. Muito bem, então nós teremos, vamos iniciar hoje. Eu queria até ver com a Jacinta ou com o Marcelo. Foi passado lista, Marcelo? Não? Nós vamos passar uma listinha de presença aí, gente. Vamos organizar uma lista de presença também para esse seminário de dons. Vai ser, começa hoje, no próximo domingo tem, e vai tendo normalmente, né, todo domingo à noite. Então, gente, serão 7 etapas. Eu vou apresentar primeiramente para vocês os temas, né, de cada etapa que nós teremos. Então serão 7 etapas. Essa primeira etapa se chama o Espírito Santo, pessoa, dom. Sobre isso vai ser falado, com o Espírito Santo como pessoa, mas também como dom. Na semana que vem será sobre dons de santificação, ou dons infusos. Aí teremos, depois disso, os dons carismáticos ou efusos, com os dons de inspiração, falando do dom de línguas. Aí no quarto tema nós teremos os dons de inspiração, a segunda parte, o dom da profecia, o dom da interpretação de línguas. Aí teremos, na quinta etapa, os dons carismáticos de revelação, a primeira parte, um ensino exclusivamente sobre o discernimento dos Espíritos, que é o dom, é o carro-chefe da renovação carismática, vamos dizer assim, esse dom. Na sexta etapa, sobre a palavra de ciência e palavra de sabedoria, e no sétimo capítulo, sobre os dons carismáticos de poder, ou sinais, que são fé, cura e milagres. Mas enfim, vai ser em cima disso que vai ser trabalhado. Gente, então quando a gente fala que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele é o dom, eu vou pedir assim que durante esse tempo, se vocês puderem trazer um caderninho, eu vejo algumas pessoas com caderno, com a Bíblia, para ir anotando alguma coisa, é bom. Assim, a anotação que nós fazemos é uma das boas formas que nós temos de memorizar o conteúdo, sabe? Então, de memorizar, depois a gente vai lá ver de novo. Então, a memorização da gente, ela é ajudada pela anotação, né? A anotação ela ajuda a gente a memorizar. Então, eu vou começar falando com vocês, gente, sobre uma citação do Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1987. O Catecismo da Igreja, ele é para nós, como diz São João Paulo II, ele é o nosso documento de referência. Documento de referência. João Paulo II, quando escreve a apresentação do Catecismo, ele diz esse documento de referência para os cristãos, né? Eu não trouxe o meu aqui hoje, né, mas acredito que talvez a maioria conhece. Geralmente ele vem os mais antigos vinham numa capinha preta, os mais novos numa capa amarela. Mas diz assim no parágrafo 1987: a graça do Espírito Santo que nos é dada tem o poder de nos justificar, isto é, de purificar-nos de nossos pecados e comunicar-nos a justiça de Deus
pela fé em Jesus Cristo e pelo batismo. Ou seja, é o Espírito Santo que nos justifica. O Espírito Santo, em outras palavras, é aquele que nos santifica, né? Porque justificar significa também, santificar significa justificar, é tornar justo, principalmente pela questão dos méritos de Jesus Cristo. O catecismo ainda continua dizendo assim, no parágrafo 2003, a graça é antes de tudo e principalmente o dom do Espírito Santo, que nos justifica e nos santifica, novamente confirmando isso, né? Ou seja, aqui apresenta o Espírito Santo também como o que, gente? Como uma graça. E veja, o Espírito Santo ele é justamente isso, ele é uma pessoa, mas o Espírito Santo ele é um dom, é uma pessoa divina. Veja, Deus existe, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se nós pegarmos, por exemplo, a palavra de Deus pegarmos a palavra de Deus lá no livro do Gênesis, quem quiser anotar aí Gênesis 1, versículo 1 e 2. Se nós começarmos a ver a palavra de Deus lá no livro do Gênesis, nós vamos ver assim, bem no comecinho do Gênesis diz assim, quem trouxer a palavra, Gênesis 1, versículo 1 e 2. Na Bíblia de Maria, página 49. Para quem tem aqueles marcadores de Bíblia, né? Tem essas coisinhas aqui do lado, as coisinhas pretinhas que tem diz. É o primeiro, né? Pega lá o primeiro. Fala sobre a criação. E veja como começa a palavra de Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava informe. O que é isso? Estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. É a primeira citação da Bíblia que se fala sobre o Espírito Santo. Essa aqui já no segundo versículo, né? Deus criou os céus e a terra. Aqui ainda não fala de um Deus trindade. Mas se nós pegarmos lá no versículo 26 e 27, quando Deus vai criar o ser humano, do mesmo capítulo, Gênesis 1, versículo 26 e 27. Veja o que diz a palavra de Deus. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Se nós pegarmos todas as outras palavras, nós vamos ver Deus dizendo assim, por exemplo, faça-se a luz, versículo 3. Aí, se nós pegarmos algumas outras citações, versículo 6, né? Deus disse, faça-se um firmamento entre as águas. Mas aí no versículo 26 nós vemos isso, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. É uma obra da Trindade. Veja, existe, quando nós sabemos façamos, ou seja, ele coloca como se tivesse aqui mais de uma pessoa. Por quê? Porque o homem e a mulher foi obra da Santíssima Trindade. Foi a Trindade que criou, claro, Deus Pai, o Criador, antes de mais nada, mas aqui façamos o homem à nossa imagem, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só que no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele não foi assim revelado às claras, meio para todo mundo. No Antigo Testamento, não. Nós começamos a ver algumas coisas sobre o Espírito Santo em alguns personagens que Deus escolhia. Por exemplo, se nós pegarmos lá a história de Abraão. Abraão era um homem que tinha o Espírito de Deus por causa da sua justiça. Se nós pegarmos no livro do Gênesis a história de José, José tinha o Espírito de Deus. Mas eram pessoas escolhidas. Aí Moisés vai ter, né, o Espírito de Deus. E eram poucas pessoas que possuíam o Espírito Santo. Que possuíam o Espírito Santo. E esse Espírito Santo ele vai ser revelado por Jesus Cristo. Jesus Cristo que vai falar bastante do Espírito Santo. O Catecismo da Igreja, no parágrafo 1999,
ele vai dizer assim ainda, que a graça, ou seja, o Espírito Santo, é a fonte de toda a obra santificadora em nós. Ou seja, a obra de santificação em nós, ela nos é feita pelo Espírito Santo. Então, quem é aquele que nos santifica? É o Espírito Santo. Nós temos que realmente, junto com o Espírito Santo, procurar essa obra de santificação. É uma atitude nossa e uma atitude de Deus. Quando a gente fala assim, o Espírito Santo que santifica, isso não quer dizer que a gente tem que ser relaxado, né? Não quer dizer que a gente... mas é o Espírito Santo que santifica, então beleza, né? Eu vou levar a vida do meu jeitão aqui. Não, né? O Espírito Santo me santifica, mas eu preciso me decidir também pela santidade, e Ele me auxilia, Ele me impulsiona. E é isso que nós queremos, né? Eu acredito que todos nós queremos e buscamos talvez uma vida de santidade, porque Deus nos chama para isso. Nós estamos começando agora mês de agosto, mês vocacional, né? Hoje dia, graças a Deus, a igreja inteira celebra o dia do Padre, dia da Transfiguração do Senhor. O dia do Padre, na verdade, é mais o dia 4 de agosto, né? Que é o dia de São João Maria Vianney. A igreja inteira celebra hoje, então, o mês vocacional. Mas a primeira vocação que Deus nos chama é a vocação à santidade. Antes de mais nada, meus irmãos, Deus nos chama para a santidade. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. 1 Tessalonicenses 4, versículo 7. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A vontade de Deus é a vossa santificação. Esse é o primeiro chamado que Deus nos faz. Nós vamos ver agora um pouquinho sobre o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é dom. Veja, o Espírito Santo ele é um dom de Deus. Gente, a única definição de Deus que existe na Bíblia é essa. Está lá na primeira carta de São João, se alguém quiser anotar, definição de Deus. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 8, e depois no versículo 16, que vai dizer assim: Deus é amor. É a definição que traz Deus. A única definição bíblica que nós temos de Deus: Deus é amor. Se nós compararmos essa citação com Romanos 5, Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, diz assim, é facinho de gravar essa, né? Romanos 5, diz assim que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o que o Espírito Santo é? O Espírito Santo é esse amor de Deus. O Espírito Santo, alguns cardeais eles apontam assim, que existe o Pai e o Filho, né? O Pai e o Filho, eles são duas pessoas divinas distintas. Quando o Pai olha para o Filho e o Filho olha para o Pai, há nesse olhar de amor entre eles, há vamos dizer assim, esse olhar de amor entre o Pai e o Filho tem um algo entre eles, tem um amor entre eles, tem um sopro entre eles. Esse sopro que movimenta, que dá vida é o Espírito Santo. Então os teólogos geralmente falam, alguns teólogos, um teólogo norte-americano chamado John Schneider, ele comenta sobre isso, né, dizendo que é justamente o resultado do amor do Pai e do Filho é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, gente, ele é uma pessoa divina. Ele é uma pessoa divina. Ele não é o Pai e não é o Filho. Ele está junto com o Pai e com o Filho sempre, mas ele é uma pessoa específica, né? É uma pessoa que como pessoa ele faz tudo aquilo que uma pessoa faz, né? O que uma pessoa faz? Uma pessoa, ela ensina, uma pessoa fala, uma pessoa conduz, uma pessoa convida, uma pessoa dá testemunho, e assim por diante. Uma pessoa age. E o Espírito Santo é assim, gente. O Espírito Santo que faz tudo isso. O Espírito Santo na igreja, ele faz tudo isso.
Tanto que os teólogos também eles dizem isso, e isso nós podemos até mesmo comprovar isso na Bíblia. Os teólogos dizem assim que todos os gestos de Jesus foram realizados sob a ação do Espírito Santo. Todos os gestos. Ou seja, veja, Jesus, quando ele começa a sua missão de vida pública, qual é a primeira coisa que Jesus vai fazer? Ele vai se dirigir até João Batista para ser batizado. E quando Jesus é batizado, o que Jesus recebe? O Espírito Santo. Mas Jesus recebe o Espírito Santo, diz lá que uma pomba pousa sobre Jesus, em forma do Espírito. A pomba também é um símbolo bíblico que simboliza um novo tempo. Um novo tempo na vida de Jesus. E realmente, Jesus estava vivendo ocultamente, e Jesus passa a viver publicamente, a partir desse gesto. E se nós pegarmos o Evangelho, gente, se nós pegarmos o livro dos Atos dos Apóstolos, queria convidar vocês para abrir lá na introdução dos Atos dos Apóstolos, Atos 1, versículo 2. Nós vamos, mais um ensinamento, a gente vai dando umas procuradas na palavra aqui também. Diz assim: desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que escolheram. Veja, Jesus deu suas instruções por quem? Pelo Espírito Santo. Então, Jesus, sendo Filho de Deus, ele vai usar o Espírito Santo, ele vai se deixar usar pelo Espírito Santo. Então, aqui nós temos o que? Nós temos como Jesus, no caso, ele vai sendo, ele deixa ser conduzido pelo Espírito. É comum nós vermos no Evangelho que Jesus, antes de escolher os discípulos, isso está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 3, Jesus, antes de escolher os discípulos, ele sobe na montanha, ele passa a noite inteira em oração. Para quê? Para ele poder fazer uma escolha correta. E essa escolha pelo Espírito Santo. Então, Jesus, o que Jesus realizava, os milagres, as curas de Jesus, também sob o poder do Espírito Santo. São Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios 12 depois, que existe o dom de curar, existe o dom de operar milagres. Quem realizava a cura e milagres em Jesus? O Espírito Santo. Jesus também, mas Jesus com a ação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é precioso, ele é um dom que Deus deu para a igreja. Eu gosto muito da definição de Santo Agostinho. Santo Agostinho ele traz uma definição assim para o Espírito Santo. Ele diz que o Espírito Santo é a alma vivificante da igreja. Ou seja, o que quer dizer isso? Nós sabemos que um corpo sem alma é um corpo morto. O que é a morte? A morte é o processo da separação entre o corpo e a alma. A alma, justamente aquilo que nos anima. O que anima a igreja? O que dá vida à igreja? É o Espírito Santo. A igreja nasceu de um Pentecostes. A igreja nasceu de Pentecostes. Tanto que Santo Agostinho, novamente citando Santo Agostinho vai dizer isso, que o Pentecostes é a festa de aniversário da igreja. Ou seja, porque ali vai reunir a igreja clero, os 120 discípulos junto com Maria, com a igreja povo, os 3.000 que foram batizados. Ali nós temos o nascimento da igreja. Então o Espírito Santo, ele é esse dom para a igreja, ele é fundamental, gente. Fundamental na nossa vida, na nossa missão, na nossa busca por santidade. O Espírito Santo, ele é fundamental. Sobre os dons do Espírito Santo, vou falar um pouquinho sobre dons do Espírito. Gente. Nós podemos classificar de uma forma simples
os dons do Espírito Santo têm 4 partes, vamos dizer assim, 4 naturezas, vamos dizer assim, que a gente classifica. Primeiro, os dons do Espírito Santo, eles são infinitos. Se nós pegarmos, o Espírito Santo ele age como quer, da forma como ele quer, tá bom? Alguns dons eles estão citados na palavra de Deus, outros não, né? Outros não estão citados. Por exemplo, nós não vemos na Bíblia nenhum relato bíblico de bilocação. Padre Pio tinha bilocação, várias. Santa Clara de Assis também tinha bilocação. Não vemos esses relatos de bilocação, por exemplo, na palavra de Deus. O próprio dom do repouso no Espírito Santo não aparece na palavra. Tá bom? Então o Espírito Santo ele tem uma forma de agir. Mas, tá bom, primeiramente, como que a gente pode classificar os dons? Nós classificamos da seguinte forma: aqueles dons que são chamados de dons naturais. O que é dom natural? Gente, um dom natural do Espírito é um dom, no caso, que a gente considera como se fosse um talento. Que a gente diz assim: você viu aquela pessoa ela sabe cozinhar. Ela não fez curso nada, mas ela tem aquele toque ali, né, de cozinhar. Aquela pessoa, né, ela sabe cantar. Nunca fez aula de canto, mas canta maravilhosamente bem. Aquela pessoa toca algum instrumento. É muito comum usar essas expressões para quem é músico, né? Esse tem o dom, esse não tem o dom de cantar, de tocar. Aquela pessoa, ela tem o dom de enfeitar as coisas, ela enfeita muito bem. Veja, é algo natural da pessoa, é uma coisa natural da pessoa, ou seja, está ali presente na pessoa, e aquilo ali é natural dela. Então, isso a gente pode colocar como um dom natural, mas aqui, gente, todo dom vem de Deus. E veja como Deus é maravilhoso, né? E quantas pessoas que ganham a vida pelo dom natural que o próprio Senhor deu. Umas têm o dom de ensinar, e assim vai, assim por diante, né? Muitas vezes a gente pode ganhar vida em cima daquele dom que Deus nos deu, e geralmente muitas pessoas fazem isso. Daí mesmo se tira o nosso sustento. O outro grupo de dons, então primeiro, né, do conjunto de dons. O primeiro conjunto são os dons naturais. Segundo conjunto de dons que a gente pode falar: dons infusos ou dons de santificação. Dons infusos ou dons de santificação. Gente, sobre esses dons, eu não vou falar muito para vocês, porque a próxima etapa que nós vamos ter é sobre eles, tá bom? A segunda etapa que nós vamos ter desse seminário de dons, ele é sobre dons infusos, que será no próximo domingo. Mas quais são os dons infusos? Dons infusos é aquela lista de 7 dons que estão citados, se quiserem anotar, lá no livro do profeta Isaías, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 4a. 4a quer dizer assim, o versículo 4 é a primeira parte, tá bom? Então, livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículos 1 ao versículo 4a. Semana que vem eu acredito que vocês vão pegar essa citação, porque essa citação é a citação que fala sobre os dons infusos. E diz assim, aliás, até eu vou ler essa citação aqui para vocês, se quiserem pegar lá. Isaías 11, 1 a 4, na Bíblia Ave Maria, página 954. Para quem tem a Bíblia da Edições Ave Maria. 954, página. Diz assim a palavra de Deus, olha: um renovo sairá do tronco de Jessé, e um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de prudência e de coragem, Espírito de ciência e de temor do Senhor. Sua alegria se encontra no temor do Senhor, a piedade. Quando a alegria dele se encontra no temor do Senhor, a piedade, ele não julgará pelas aparências e não decidirá pelo que ouvir dizer, mas julgará os fracos com equidade. Veja,
Então aqui nós temos, né, os 7, no caso, a questão dos 7 dons do Espírito Santo. Sabedoria e entendimento, que é colocado ali como inteligência. Prudência, que é o dom do conselho. A coragem, né, o dom da fortaleza. Ciência, temor de Deus e piedade. São 7 dons. Gente, para que servem esses 7 dons? Esses 7 dons servem para a nossa santificação, para nos santificar. Esses dons, o Catecismo da Igreja, no parágrafo 1830 e no parágrafo 1831, o Catecismo da Igreja diz assim: tornam-nos fiéis dóceis para obedecer prontamente às inspirações divinas. Esses dons tornam-nos fiéis dóceis para obedecer às instruções divinas. Então, esses são os dons infusos, ou dons de santificação, ok? Para que eles servem? Para a nossa santificação. Deus quer nos santificar por meio deles. Mas, aqui no caso, Deus ele nos dá esses dons, e a gente tem que pedir esses dons também. São dons, eles são o sustento da vida moral do cristão. Eles que sustentam. Por exemplo, se nós pegarmos a palavra de Deus, o livro da sabedoria e o livro do Eclesiástico fala muito sobre o temor de Deus, né? O temor de Deus, diz lá no Eclesiástico, é o princípio da sabedoria. O temor de Deus ele é o maior dos dons, mas semana que vem vai ser falado, né, desses dons infusos. Semana que vem vai ser falado para vocês deles. Então, eu só estou apresentando um pouco também como ocorrerá essa formação, né, que nós teremos. Terceiro grupo de dons, né? Então, primeiro são os dons naturais. Segundo, os dons infusos, os dons de santificação. Terceiro, dons efusos ou dons carismáticos. Pessoal, por que são chamados de dons efusos? Porque eles vêm da efusão do Espírito Santo, ok? Eles vêm da efusão do Espírito Santo, ou do batismo no Espírito Santo. Essa lista de dons, ela se encontra, se quiserem anotar, em 1 Coríntios 12, de 8 a 10, ok? Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8 ao versículo 10. 1 Coríntios 12 vai ser a citação, acredito que a citação mais usada aqui, gente, tá bom? O 14 também, né? Nós vamos usar bastante o capítulo 14, mas essa parte, 1 Coríntios 12, de 8 a 10, nos traz essa relação dos dons carismáticos, né? Vamos pegar ela para nós darmos uma olhadinha. Na Bíblia Ave Maria, página 1476. É um estudo bíblico, né, gente? Nós vamos pegando algumas passagens. 1 Coríntios 12, de 8 ao 10. São os 9 dons carismáticos citados na Bíblia. A um é dado pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, por esse mesmo Espírito, a outro a fé, pelo mesmo Espírito, a outro a graça de curar as doenças, no mesmo Espírito, a outro o dom de milagres, a outro o dom da profecia, a outro o discernimento dos Espíritos, a outro a variedade de línguas, a outro, por fim, a interpretação das línguas. Os 9 dons, eles são classificados da seguinte forma: são classificados como dons de inspiração, dons de revelação e dons de poder. O que são dons de inspiração aqui? Seria, no caso, o dom de línguas, o dom da profecia e o dom da interpretação de línguas. Esses são os dons de inspiração. Nós temos um outro grupo de 3 que seriam os dons de revelação. A palavra de ciência. A palavra de ciência, para quem não sabe, são as revelações de cura, né? Mas vai ser falado quando uma pessoa revela uma cura no grupo de oração, no seminário, no retiro. Ela está falando, Deus deu à pessoa o dom da palavra de ciência, ela está usando esse dom para a edificação da comunidade. A palavra de sabedoria, né? A palavra de sabedoria geralmente é algum tipo de conselho,
né? Ou uma palavra que pode mudar uma situação, também vai ser explicado melhor isso. E o dom do discernimento dos Espíritos. O dom do discernimento dos Espíritos é o carro-chefe da renovação carismática, né? Hoje visto como muito importante, tanto que nós vamos ter uma etapa só sobre o dom do discernimento dos Espíritos. E aí fala dos dons poder, que é o dom da fé, o dom de cura e o dom do milagre, né? Então, são 3 grupos de dons carismáticos. Para que servem esses dons carismáticos? Gente, os dons carismáticos, eles servem para o trabalho na comunidade, ok? Meio um pouco, talvez uma exceção, o dom de línguas aqui, que é um dom também para que você aproveita do dom de línguas. Mas, por exemplo, Deus não vai dar uma profecia para você proclamar uma profecia você estando sozinho. Deus não vai revelar uma cura você estando sozinho. Diz lá que estou curando aquela pessoa, não tem ninguém, claro. Então, ele é para a comunidade, né? Então, veja, os carismas, eles são ferramentas. Eles são algo que nós colocamos na comunidade. Os dons infusos são para mim a santificação. Os carismas são para mim colocar esses dons na comunidade. E aqui, gente, nós temos o chamado duplo de Deus. Deus, ao mesmo tempo que Ele me chama para a santificação, Deus, Ele me chama para ser colaborador na sua obra. Colaborador na sua obra. Então Deus me chama à santidade, mas Deus me chama a ser colaborador na sua obra. E nós temos um quarto grupo de dons do Espírito, que a gente pode dizer assim, que são os chamados frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo, que seria o quarto grupo, eles se encontram lá na carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 e 23. Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Também é uma lista de 9 frutos do Espírito. Aqui nessa passagem ela é muito conhecida, porque aqui é onde São Paulo fala das obras da carne. Na Bíblia de Maria, página 1497. Mas diz assim, olha, Gálatas 5, 22 e 23. Ele fala assim, ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, é alegria, é paz, é paciência, é afabilidade, é bondade, é fidelidade, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. E esses dons, o que eles demonstram, gente? Os frutos do Espírito, eles são, como diz o Catecismo, novamente citando o Catecismo, no parágrafo 1832, os frutos do Espírito, que são perfeições que o Espírito Santo modela em nós como primícias da glória eterna. Ou seja, quando uma pessoa já demonstra que está agindo, que os frutos do Espírito estão aflorando nela, essa pessoa já começa a demonstrar a vida de santidade. Veja, a caridade começa a demonstrar a vida de santidade, a alegria, a paz, a paciência. Isso é coisa que o Espírito Santo já está produzindo fruto dentro da pessoa, ok? Então já são demonstrativos, né? Demonstrativos de primícias. O Catecismo diz isso, primícias da glória eterna. Que beleza, né? Deixar o Espírito Santo trabalhar. Deixar o Espírito Santo trabalhar na gente. Outra coisa, a experiência do Espírito Santo. Então, quando nós falamos um pouquinho sobre a experiência do Espírito Santo agora, porque, claro, nós temos essas grandes listas de dons, nós vamos ver 2 dessas listas de dons, né, que são os dons infusos, nós vamos ter uma etapa sobre os dons infusos, e vamos ter depois mais 5 etapas sobre os dons carismáticos, porque nós estamos num movimento que se chama renovação carismática. Então, claro, priorizando o movimento, e não é só o movimento, mas a característica que Deus deu a esse movimento, que é do uso dos carismas, ok? Então, gente, o Espírito Santo, ele é maravilhoso, gente, a experiência do Espírito Santo. Muitas vezes nós não sabemos como o Espírito Santo ele vai agir. Sabe, o Espírito Santo, ele
quando, por exemplo, o Senhor nos chama para uma missão, o chamar de Deus para a missão, Ele nos ajuda a gente na minha santificação. Ou seja, eu vou me tornando mais santo à medida que eu vou me entregando, que eu vou dando passos, que eu vou buscando o novo de Deus. E isso é algo que nós nunca devemos parar de procurar, o novo que Deus tem para mim ou para você. Aprendi com o Olavinho isso, né? O Olavo sempre comenta sobre isso, que a gente nunca pode estacionar naquilo que Deus quer para a gente. Deus quer que eu pregue, né? Então eu preparo, né? Eu preparo uma série de pregações e deixo aquelas pregações preparadas lá como se fosse uma aula. E a hora que eu vou pregar, eu pego aquele negocinho na gaveta, vou lá e falo, mas não escuto o que Deus quer para mim naquele momento, para aquele povo. Estou deixando passar o novo de Deus. Deus quer que eu vá para a intercessão. Gente, glória a Deus, se Deus quer que você vá para a intercessão, para a pregação, para a música, para qualquer lugar. Mas você tem que experimentar o novo de Deus. Sempre. Sempre. Daí, porque senão a gente vira cristão de saudosismo. Porque naquele tempo, como era bom naquele tempo. E hoje, por que não é bom? Se não é bom hoje, é porque você está deixando de viver o novo de Deus. E as pessoas que caem, gente, que saem fora da caminhada, é porque não fazem experiência do novo de Deus. Não fazem. Ficam com aquela ideia lá do arco da velha, né? Mas o novo, o que Deus tinha para você hoje, ontem. Então a gente tem que buscar esse novo de Deus. E a gente tem que estar preparado para tudo aquilo que o Espírito Santo nos pede. Porque o Espírito Santo ele vai nos forjando. Ou seja, ele vai nos formando missionários. Ele nos forma missionários decididos, como Pedro, como Paulo, né? Independente do trabalho que a gente for realizar dentro da igreja. Esses dias eu cheguei na igreja ucraniana, e aí estava a irmã Celina. A irmã Celina, acho que muita gente conhece, eu já acordei na catequese na igreja ucraniana. A irmã Celina estava lá, sozinha na igreja trabalhando. Ela canta muito bem, né? Ela dá aula de cantos e tal, tudo isso. Ela estava sozinha lá, trabalhando, dobrando os paramentos litúrgicos. Veja, esse é um trabalho que ninguém vê, a não ser Deus. Mas deixa de ser um trabalho missionário? É um trabalho missionário, sim ou não? Sim. É um trabalho de missão. Veja, a gente não tem holofotes. Quando a gente procura servir a Deus, a gente está procurando, não é um holofote, não é aparecer. Eu quero trabalhar para Deus para me aparecer, né? Não. Eu quero trabalhar para Deus, por quê? Porque Deus está me chamando para esse trabalho. Padre Pio, quando recebeu os estigmas, a primeira vez, ele recebeu 2 vezes os estigmas. A primeira vez ele chorou, ele estava debaixo de uma árvore, e ele perguntava para o Senhor: o que você quer de mim, Senhor? Ele rezava muito durante o dia, e ele recebeu os estigmas e começou a sangrar. Ele saiu correndo, foi para, ainda ele estava em Petreutina, e ele foi correndo até o padre lá da comunidade. Ele já era também padre, e ele foi correndo e o padre viu aquilo e ele falou assim: eu quero servir a Deus. Ele disse assim, mas no anonimato. Eu disse, não quero aparecer. Então, o serviço que Deus vai chamar você, meu irmão, não é, a gente não procura holofotes. Claro, existem algumas pessoas que Deus levanta para colocar na frente. Existem algumas pessoas que Deus levanta para ser um luzeiro que vai ficar conhecido, né? Mas não seja essa a tua meta, né? Não tem que ser a meta. Por exemplo, Thiago Bravo. Thiago Bravo é um cantor super conhecido hoje no Brasil inteiro. Um dos clipes dele lá tem quase 30 milhões de visualizações, Minha Essência. Ou seja, 30 milhões de visualizações no YouTube. Ou seja, ele é conhecido, né? Nenhum vídeo chega a essa. Ele é aqui no estado do Paraná, se não me engano, ali de Cianorte, daqueles lados, né?
Deus levantou ele, sim, mas a missão dele, gente, temos que rezar por ele, colocar ele em oração para que continue sendo um canal da graça de Deus. Mas se Deus vai me levantar para me limpar a igreja aqui, gente, o céu reservado para mim e para ele é o mesmo. Claro, existem graus no céu também, né? Graus de acordo com a vida de santidade da pessoa. Mas a gente não tem que menosprezar a missão que Deus nos chama, porque ela tem dignidade. A gente tem que ser feliz porque Deus quer colaborar, quer a nossa colaboração com Ele. A gente tem que se tornar feliz por isso. Gente, eu vou pegar, quer ver uma coisa? Tem uma coisa muito curiosa na palavra de Deus. Quero que vocês abram a palavra de Deus lá nos Atos dos Apóstolos. No capítulo 13, no versículo 2. Nós vamos pegar duas citações aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2. Nós vamos ver como o Espírito Santo age algumas vezes. Para você ver que o Espírito Santo, assim, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo ele não tem uma regrinha definida como ele age, tá bom? Mas a gente tem que estar atento à voz do Espírito. Bíblia Ave Maria, página 1429, diz assim: enquanto celebravam o culto ao Senhor, depois de terem jejuado, disse-lhes o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho destinado. Veja, o Espírito Santo, depois que, como que o povo lá, o povo antigo, né, da igreja primitiva, eles faziam, jejuaram durante o culto ao Senhor, eles escutaram, né, o Espírito Santo falar: separai Barnabé e Saulo, né, para a obra que os tenho destinado. Então o Espírito Santo, ele fala a pessoa que é para ir trabalhar. Sabia que nós escutamos no grupo de oração, por exemplo, hoje em dia, até uma coisa para vocês irem acostumando isso. A gente, quando no grupo de oração hoje em dia, a Renovação Carismática a nível nacional, ela pede para nós que a gente se coloque em oração, que a gente escute em oração quem é o pregador e escute em oração qual é o tema a ser falado no grupo de oração. Nada decidido meio na louca, não. É decidido em oração. E aliás, são as atitudes certas que a gente faz, são essas, é decidir as coisas em oração. Gente, isso é na obra de Deus e isso é também na vida da gente. Tá bom? Padre Atanásio, né, que é um padre aqui de Prudentópolis, bem conhecido. Padre Atanásio disse assim, ele falou assim: olha, a gente tem que rezar. Ele falou assim: é importante a oração em todos os momentos da vida da gente, para a gente tomar todas as decisões. O Moisés Rocha, que se der tudo certo, eu creio que vai dar, estará pregando com o nosso Cairós aqui em outubro, né? Já estamos rezando em cima do tema já. Moisés Rocha diz isso assim: eu errei muito pouco na minha vida, porque sempre eu procurei fazer aquilo que era da vontade do Senhor. Ele colocava, rezava. Então, veja, se colocou em oração. Mas veja como o Espírito Santo age também. Vamos pegar aqui Atos 16, versículo 6 ao versículo 7. Atos 16, versículos 6 e 7. Diz assim: atravessando em seguida a Frígia e a província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra de Deus na província da Ásia. Ao chegarem aos confins da Mícia, tensionavam seguir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Pregar o Evangelho não é uma coisa boa? É. Mas veja, por isso que Jesus Cristo diz assim: quem que vai entrar no reino do céu? Aquele que nasceu lá do Espírito. Porque
veja, gente, o Espírito Santo, eles queriam pregar o Evangelho, mas foi o Espírito Santo quem os impediu de ir pregar o Evangelho. Muitas vezes a gente não entende aquilo que Deus vai fazer. Deus, ele não é para ser entendido. Deus é para ser adorado e obedecido. Tá bom? Os olhos de Deus, como os olhos de Deus, veem além daquele olhar nosso. Vem além do nosso olhar. Então, mas pregar o Evangelho é uma coisa boa. Mas foi o Espírito Santo quem nos impediu. Então, por isso que nós temos que estar atento a tudo aquilo que acontece. Eu gosto de vez em quando, filmar as pregações, colocar no YouTube lá. Se alguém quiser ver, está lá para ver, né? Se não quiser ver, também não vê, tanto faz. Mas tem vezes que não dá certo. E não dá certo, você tenta uma, duas vezes, eu paro, né? Porque já vi que é tipo um sinal de Deus. Isso aqui não é para ser gravado. Sabe? Mas não é uma coisa boa gravar pregação para você postar na internet? Né? Sai das quatro paredes aqui da igreja. Mas a gente tem que procurar ver aquilo que é da vontade do Senhor. Que muitas vezes eu posso ter uma ideia e posso achar a minha ideia ótima. Mas será que a minha ideia ótima, ela cabe dentro do grupo de oração? Ela dá certo? Sabe? Então, o caminho do grupo de oração é um caminho que a gente procura fazer a vontade do Senhor, não a nossa vontade. Fazer a vontade de Deus e não a minha. Isso é ser profeta. A oração, ela serve para isso. A oração, ela serve para quê, gente? Para que eu me molde à vontade de Deus e não para que eu imponha a minha vontade para Deus. Por isso que tem uma prece de vez em quando na missa que eu não gosto da resposta da prece, quando diz assim: Senhor, atendei a nossa prece. Eu não gosto dessa oração. E a gente está tipo impondo para Deus. Eu não gosto, não, Senhor, escutai a nossa prece. Porque Deus escuta. E se for da vontade dele, ele vai fazer. E se não for da vontade dele, ele não vai fazer. A oração, ela serve para isso, meus irmãos. Ela tem esse propósito. Não é eu impor a minha vontade para Deus. Não. Mas eu aceitar a vontade de Deus sobre a minha vida, que aquilo ali é o melhor que Deus tem para mim. Gente, eu vou citar aqui um pouco de uma fala do Papa João Paulo II, do Papa Bento XVI, falando sobre a experiência do Espírito Santo. O Papa João Paulo II disse assim, em 4 de abril de 1998: quantas vidas mudaram de maneira radical? Palavras de São João Paulo II. Como não dar graças pelos preciosos frutos especiais que a renovação carismática gerou na vida da igreja e de tantas pessoas? Quantas pessoas redescobriram a fé, o poder da oração, a força e a beleza da palavra de Deus, traduzindo tudo isso num generoso serviço à missão da igreja. Por tudo isso, hoje, juntamente convosco, com os carismáticos que estavam escutando, desejo louvar e agradecer ao Espírito Santo. Veja, Papa João Paulo II reconhecendo os frutos do Espírito Santo dentro da renovação. Quanta mudança de vida! O Papa Bento XVI disse o seguinte, em 2008, no domingo de Pentecostes, em 2008, ele disse assim: o batismo no Espírito, ele usou essa expressão, o batismo no Espírito é uma experiência transformadora de vida, com o amor de Deus derramado no coração da pessoa pelo Espírito Santo, recebido através da submissão ao senhorio de Jesus. Ele atualiza o batismo e o crisma sacramentais, aprofunda a comunhão com Deus e com os outros cristãos, reaviva o fervor evangélico e equipa a pessoa com carismas para o serviço e a missão. Através do batismo no Espírito, a experiência do primeiro Pentecostes será presente de uma maneira nova em todos os tempos. Ou seja, incentivando a gente a pedir o batismo no Espírito. E ele usa essa expressão, batismo no Espírito.
Essa expressão, por um tempo na igreja, ela deu um pouco de controvérsia. Por quê? Porque alguns bispos assim, chegaram a instruir a renovação, falando assim: olha, não usem muito a expressão batismo no Espírito, porque ela pode ser, as pessoas podem confundir com o batismo sacramental, como se fosse um novo batismo. A gente sabe que não é isso. O batismo no Espírito, o que é? É uma experiência por meio do Espírito Santo que faz reavivar em nós a graça do batismo sacramental. Então, a oração de efusão do Espírito Santo. Gente, quais são os frutos da oração de efusão do Espírito Santo ou do batismo do Espírito Santo? Primeiro, gente, uma conversão interior radical. Ou seja, se eu recebo o batismo do Espírito Santo, gente, eu tenho uma conversão radical, profunda, radical interior. Tem coisa na minha vida que não cabe mais. Tem coisa que não cabe mais. Pecado não cabe mais. Pecado grave, pior ainda, tem que tirar fora. Então, tem muita coisa que a gente vai mudar. Gente, graças a Deus, eu quando ligo a televisão hoje em dia, eu não estou falando isso para me gloriar de forma nenhuma. Eu quando ligo a televisão hoje, eu até esse tempo atrás tinha aquelas televisão zona de tubo, sabe? Queimou aquele troço lá, não tem muito conserto. Aí nós compramos uma televisão, essas que pegam internet, Smart TV. E aí, gente, o que eu assisto basicamente é só programa católico. Eu ligo lá ou no canal do Padre Paulo Ricardo, ou no canal da Canção Nova, e fico escutando. Hoje estava ajudando a esposa a lavar, ela tinha umas 300 louças lá na hora do almoço. Coloquei o celular lá, tem os terços que são rezados, estava rezando o terço junto com o povo do celular ali no YouTube e lavando louça. A notícia que está acontecendo no mundo, a maior parte eu não quero nem saber. A maior parte eu não quero nem saber. Então eu não quero nem saber por quê, gente. Porque não cativa mais, sabe? Não tem mais a questão de cativar essas coisas. Aquilo lá. Aquilo não. Então isso não cativa mais, não tem mais a questão muitas vezes de cativar. Então a gente procura muitas vezes se desligando. Estava gostando tanto desse microfone que estava tão bom, está com as mãos livres. Segundo, gente, o que mais que o Espírito Santo me faz em nós, frutos, ele é uma luz poderosa, gente, para a gente procurar entender melhor os mistérios de Deus. Para a gente entender aquilo que Deus quer fazer na vida da gente. Pode ser até que eu não entenda, mas eu me submeto àquilo. Fiquei tão triste hoje, até postei no Facebook, uma declaração do bispo, entre aspas, porque não é bispo, do bispo Edir Macedo, da Igreja Universal, criticando Jesus por ter feito o milagre em Caná da Galileia. Viu essa? Criticando Jesus. Ou seja, não favoreceu ninguém, só as pessoas que estavam na festa. Criticando, ou seja, se colocando acima de Jesus. Ou seja, um cara que fala um negócio desse nunca teve a luz do Espírito Santo. Nunca teve. Então, o Espírito Santo lhe dá o que para a gente? Uma luz poderosa para melhor compreender